Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar de A Mulher com Olhos de Fogo, que segundo o que tá escrito aqui, Despertar Feminista. Mas vamos contextualizar esta história, tá bom? Certo? Não me xinguem, tá? Por eu não ter achado o melhor livro da vida, por eu não ter sofrido horrores. A história é muito boa. Todo o desenvolvimento do que ela conta aqui e tudo isso, a gente sabe que é real e que isso ainda acontece. E sim, a gente deve se chocar, a gente deve pensar que essas coisas não devem acontecer e tá, eu entendo tudo isso. Eu também acho que muitas das coisas que acontecem são erradas, mas nós aqui estamos falando de 1950 e pouco, 80 e pouco, quando a história se passa em 1900... o livro foi escrito em 1983. A Firdaus já estava presa há bastante tempo. Então, não podemos levar em consideração algumas coisas que aconteceram aqui e colocar isso em voga hoje, tá? Principalmente aqui no Ocidente. Nós estamos falando de uma mulher que teve a pior vida possível, ela passou pelas piores coisas, mas a gente tá falando de Egito, 1960, tá? Aqui não fica muito claro a religião da Firdaus, mas eu acredito pelo que ela fala em alguns momentos que ela era muçulmana, tá? E a gente acompanha a narrativa dela, ela contando a própria história de vida, quando ela estava na prisão, já condenada para ser enforcada. Ah, mas que absurdo, uma mulher. Gente, ela não é inocente, e ela deixa isso muito claro logo no começo do livro. Ela matou sim um homem, ela teve os seus motivos, mas ela tem que pagar por isso. Não interessa o que você sofreu na sua vida, não interessa, essas coisas não podem ser levadas em consideração. Por quê? Porque você cometeu um crime, tá? Você pode ter sido injustiçada, você pode ter sido maltratada, você pode ter sido espancada, você pode ter sido estuprada, você pode ter sido humilhada de todas as formas, você pode ter sido proibida de comer, de estudar, de sair, do que for, tá? Você não tem em nenhum momento o direito de tirar a vida de outro ser humano. Por mais terrível que seja a sua história, você não pode matar outra pessoa. Mesmo que essa pessoa tenha feito alguma coisa contra você. A única exceção é você se defender. Então, se você mata uma pessoa que está tentando te matar, você vai ser preso, você vai ser julgado, e se for provado que foi legítima defesa, aí sim você fica em liberdade. Do contrário, como é o que acontece aqui, ela mata um homem apenas para se vingar de todos os outros. Ela tem uma história de vida que levou ela a fazer isso. Ela foi obrigada a se casar com um velho asqueroso, mas, de novo, estamos falando de Egito, década de 60, ela não tinha outra opção na vida a não ser casar, tá? Ela casa e ela abandona o marido, porque qualquer pessoa em sã consciência faria a mesma coisa que ela. Mas ela tenta, com o diploma de ensino médio, uma vida melhor, e ela não consegue. Porque, sim, é mulher, então, se você não tem um marido, você não é nada. De novo, 1957, década de 60, Egito. Eu vou continuar falando isso para que vocês não me interpretem mal. Eu estou falando da história, tá bom? E ela acaba se prostituindo, porque é o caminho natural para muitas dessas mulheres que acabam se vendo sem saída, sem nada, e ela aprende o ofício com uma mulher que é extremamente sedutora e sabe muito bem o que tá fazendo. Então ela acaba ganhando muito dinheiro com isso, e ela
até chega a não querer mais. Ela chega a mudar de ideia e voltar a trabalhar onde ela trabalhava, mas aí ela percebe que ela nunca teria condições de se bancar, de se sustentar sozinha se ela não voltasse a se prostituir, o que é uma das partes dessa história que mais me machucam, que mais me incomodam, é a falta de opção. E ela então acaba voltando para a prostituição, só que antes de tudo, todas as pessoas que ela encontra no caminho, todos os homens que ela encontra pelo caminho, e sim, algumas mulheres também, nenhuma estende a mão, nenhum deles tenta ajudar. E o único cara que supostamente era bonzinho e tentou ajudá-la, na verdade só queria o corpo dela, não queria, nem ela queria o corpo dela. E ela acaba fugindo, porque o cara começa a prender ela, e num descuido do cara ela consegue fugir, e aí ela conhece essa mulher. E ela é, então, instruída dentro das artes do amor e enxerga naquilo uma salvação. Até o momento em que o cara que era apaixonado pela cafetina se apaixona por ela, e aí ela vê a vida dela degringolar novamente, porque ela é expulsa do bordel onde ela estava trabalhando. E o cara não vai atrás e não honra a palavra, que nunca ia honrar mesmo. Afinal de contas, a mulher da vida não merece ter família, não merece ter nada. Afinal de contas, essa é a concepção ainda hoje. Ninguém consegue avaliar os motivos que levaram alguém a fazer aquilo, né? Porque acho que ninguém escolhe viver esta vida. Aí ela acaba, então, se vendo sozinha novamente, até que ela começa a se prostituir de outra forma, sem cafetão, sem cafetina, sem nada disso. Mas uma pessoa descobre e ela acaba, então, apanhando muito. E isso só vai trazendo mais raiva, mais mágoa, e ela vai chegando ao seu limite. Até que um cara, o coitado, que representou todos os outros, ela acaba matando. E ela se entrega, ela não foge, ela não nada disso. Ela sempre se conformou com o destino dela. A gente se choca, mas ela sempre se conformou com o destino dela. Ela não tentou apelar da decisão da justiça, não tentou nada disso. E a mensagem que tentam passar aqui, que pra mim não foi muito convincente, é que ela que ela precisava morrer para não incitar outras mulheres a serem como ela, a quererem ter vida, a quererem ter uma forma diferente de viver, uma forma que não era e não é ainda em alguns países respeitada e permitida. E por isso, e eu acredito que seja por isso, por essa mensagem que tentaram fazer com que ela não passasse, o que não deu muito certo, porque nós temos a história dela em mãos, que o livro é classificado como um despertar feminista, mas eu não sei se por ter uma criação diferente de grande parte das pessoas aqui do Ocidente, por ter um avô muçulmano que era um homem de extrema sabedoria, por ter uma mãe que sempre teve que lutar para fazer tudo e nunca teve tempo de ficar se questionando o que era machismo, o que não era machismo, ou talvez por ter nascido em uma época onde a gente não dava muita bola para esse negócio de machismo, de que mulher pode e mulher não pode, e a gente simplesmente fazia. Pelo menos nunca nenhuma pessoa virou, nenhum homem, nenhuma mulher, nem ninguém virou pra mim e falou que eu era incapaz de fazer alguma coisa. Então eu acho que toda essa minha bagagem de vida e cultural fazem com que eu enxergue essa história de outra forma. Os relatos da Firdausi são extremamente pesados, não é um livro fácil de ler, mesmo para alguém com uma visão como a minha, mas eu ainda acho que é uma história que deve ser lida, mas deve ser contextualizada e deve-se entender os motivos da Firdausi e não julgá-la como ela foi, e não julgar também as pessoas que prenderam ela e enforcaram ela, porque essas pessoas não têm culpa, tá?
A revolta dela não foi contra a pessoa que destruiu a vida dela. A revolta dela foi contra um gênero. E você não pode nivelar todas as pessoas iguais, porque não necessariamente só porque uma pessoa fez aquilo, as outras todas vão fazer. Então a gente tem que sempre tratar cada um de forma individual. E isso foi isso que ela não conseguiu fazer, e ela acabou tendo que pagar pelo crime que ela cometeu. Gostaria que a vida dela tivesse sido diferente, gostaria que a vida dela tivesse sido diferente, sem dúvida. Gostaria que ela não tivesse passado por nada do que ela passou, sem dúvida, gostaria. Mas para isso ela teria que ter nascido em outro país, e não onde ela nasceu. E a gente esquece, às vezes, que todos nós viemos para o mundo com uma missão. E a missão da Firdaus era, provavelmente, transmitir a história dela, contar a história dela. Então ela precisava, sim, passar por tudo que ela passou, sofrer tudo que ela sofreu, ter todos os seus sonhos mutilados, para que hoje a gente pudesse ver a história dela e aprender com a história dela, para que a gente não deixe mais que ninguém vire e fale que somos incapazes de fazer qualquer coisa, certo? Então é isso. A gente se vê no próximo.